Agora sim, doutor Alexandre Gazola, muito boa tarde. Doutor Gazola, nesse instante, daqui a pouco nós vamos falar de ferrugem, das chuvas, né? O Brandalize está lá relatando que as chuvas estão no Mato Grosso. Bom, de novo, hein? De novo, hein? Você foi o cara que pediu para os produtores do Mato Grosso não queimarem a largada, não desrespeitarem o vazio sanitário, para esperarem as chuvas que estavam atrasadas, porque era ano de El Niño. Bom, enfim, agora quem plantou no tarde, quem seguiu as suas orientações, estão se dando bem. No entanto, tem que fazer operações debaixo de chuva. Tem alguma recomendação, doutor Gazola? Grande parte das áreas, como eu estava falando, né, grande parte das áreas, praticamente todas foram implantadas de soja, né, portanto tem que ter um pouquinho de cautela, né, quem plantou mais tarde conseguiu um bom estabelecimento, porque precisa achar as janelas para aplicação, né. Essa situação nós vivemos aqui no sul, no início, muita chuva, e agora parou, né, então um pouquinho de calma para os produtores encontrar as janelas de aplicação, né. Eu acho que essa é a principal recomendação, né? Não perder a oportunidade de aplicação. Tá, olha aqui, um aviso importante a todos os produtores que estão nos ouvindo, vamos ter uma live agora às 15 horas com o Dr. Gazola dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Uma live onde o Dr. Gazola vai passar orientações sobre pré-colheita e dessecação. Então, às 15 horas, uma live do Dr. Gazola junto com o Sérgio Braga dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Como é que você faz para acompanhar essa live? Põe aí, Gleidson, o telefone para você se associar dentro do clube. Cadê a tela? Seja sócio do Clube do Tempo e Dinheiro. O Gleidson vai colocar a tela já para você ligar e se transformar num sócio e entrar lá dentro do clube. Olha o telefone, 199-9813-2915. Então, lá dentro é um chat fechado, né, com uma live do Gazola para você trocar ideias. Está assim, está assado na minha região e tal. Então, aproveite essas dicas. Certo, doutor Gazola? Certo, isso mesmo, João. Vamos estar falando de dessecação e cuidados e procedimentos pré-colheita, né? Uma série de recomendações técnicas com dados muito práticos, imagens de campo, justamente para orientar vocês, produtores. Tá. Vamos colocar agora, direto do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Madalosso, fitopatologista respeitado por todos os produtores. Vamos cumprimentar o doutor Marcelo. Boa tarde, doutor Madalosso. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Né? Boa tarde ao Gazola também. Boa tarde, Madalosso. Doutor Madalosso, o foco agora são as chuvas e depois de muito tempo, principalmente no sul do país, não se levou em consideração porque elas não apareceram, o tal da ferrugem. Né? Os esporos não apareceram, mas nesse ano a gente está recebendo muitas informações e temos algumas preocupações, porque tem gente que não está acreditando na presença dos esporos, do fungo, da ferrugem. Qual é o que chega para você, doutor Madalosso? Olha, João, o que a gente tem visto aí é o seguinte, um primeiro momento a gente teve um cenário de quase descrédito, né? O produtor, assim, há muito tempo não tinha presença de ferrugem e tal. Então, hoje a gente já tem uma situação onde quem trabalhou com os manejos deficientes no início está enxergando ferrugem hoje no terço médio já, né? E isso é um cenário onde a gente precisa ficar muito ligado, saber o que usar, nós temos que saber rotacionar. Tem princípios ativos que você não pode usar, tem princípios ativos que você tem que trocar de lugar e usar muito mistura de multissítios aí, produtos que estão faltando até no mercado. O produtor que demorou um pouquinho para se organizar, hoje ele está tendo que ter alguma estratégia de encurtar intervalo, algumas outras estratégias aí, porque a ferrugem vai ser homogênea em todas as lavouras daqui a pouco tempo, né? Então vamos tratar de dois assuntos básicos. Primeiro, o encurtamento das aplicações. Além de ter muita gente não acreditando, outros estão, não, vou fazer, mas tem que encurtar as aplicações, os intervalos, professor? João, o raciocínio que eu uso é o seguinte, como a gente vai no médico, né? Como a gente vai no médico, a gente está com uma infecção, uma doença, o médico vai recomendar para você aí trabalhar, você tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Por que esse intervalo de 12 em 12 horas? É a hora que você precisa recolocar o princípio ativo no teu organismo, porque a epidemia na bactéria no teu corpo está crescendo. Se o médico vê que a infecção está muito avançada, ele vai recomendar de 8 em 8 horas. Por quê? Porque a taxa de progresso da doença está muito rápida. Você precisa recolocar um princípio ativo mais rápido ainda.
Então, esse é um ponto que o produtor hoje no campo tem que estar focado, porque os intervalos que eram feitos em outras safras aí com 15, 18, 20 e poucos dias, isso é coisa do passado. Esse cenário que a gente está nessa safra atual, estou falando aí, claro, um Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que plantio mais atrasado até, e muita gente até nem terminou de plantar. Estamos recebendo muito esporo do Paraguai, que já está começando a colher, colhendo principalmente áreas onde foram atacadas por ferrugem. Por quê? Porque o produtor entrou atrasado, não quis encurtar intervalo, e aí nós estamos colhendo tudo junto esse problema aí. O Marinho Teixeira de Tambaracá tem uma pergunta muito objetiva. Ele diz assim: doutor Mandaloso, aqui no norte é pioneiro, agora que está chegando chuva lá. Depois de muito tempo com altas temperaturas, sem chance, a chance da ferrugem entrar é certa? Olha, principalmente aí, como a retomada de chuvas aí, ela dá uma reorganizada no sistema, porque a ferrugem é como se fosse uma poeira no ar, entendeu? Então, a hora que esse ambiente começa a movimentar ventos e correntes de frentes de chuva, isso vai levando esporo de ferrugem também. É lógico que ferrugem não adianta uma chuva só para uma região que passou por um período de estresse hídrico. Precisa mudar a atmosfera, precisa ter mais folha molhada. Tá? Tendo folha molhada, tem risco de ferrugem. E não precisa ser uma chuvarada assim de 80 milímetros e depois fica 10 dias seco. Não, ferrugem gosta de uma garoa de 10 milímetros, dá 5, 6 dias, uma garoa de 3 milímetros, 5, 6 dias, uma garoa de 4 milímetros e assim vai. Bom, e o problema é o seguinte, que muita gente não acreditou que ela estava voltando, e inclusive a própria indústria não se calçou. Hoje nós estamos, você já me disse, que estamos com falta de produtos de multissítio. O Mancozeb, é isso, professor? Sim, temos falta hoje. Na verdade, hoje praticamente todos os multissítios a gente pode classificar assim que estão num processo de escassez, né? Ou seja, o produtor subiu uma demanda muito grande. Por quê? Porque muitas vezes não se desenhou uma estratégia, talvez, em função dessa safra. Eu sei que muita gente passou por um período de seca gigantesco, né, de 2 até 3 safras secas, de prejuízo, né, mas a gente antecipava muito no cedo isso daí, que era uma safra totalmente diferente em função do que a gente conhecia já de Bolívia, Paraguai e do que estava se movimentando. E no caso da questão dos multissítios, hoje está com uma escassez significativa, né, tem um direcionamento das companhias também para o uso de produtos com misturas prontas, né, onde o multissítio, o Mancozeb e os outros estão dentro da mistura, né, e também existe uma demanda crescente no mercado. Então juntou essas duas coisas, a questão da estratégia para puxar para a venda de produtos combinados, né, dentro da formulação, e aumentou a demanda significativa no campo. Então o produtor que está assistindo, ele não pode entrar em alguns produtos que estão sendo vendidos no mercado como ditos multissítios, só que eles não têm característica multissítio. Então o produtor tem que ficar muito ligado nessa questão aí para não comprar um gato por lebre aí. Doutor Gazola, colocando você na conversa aí, qual é a análise que você faz, qual é a conclusão que você chega com essas informações do doutor Mandaloso? É preocupante, João, porque a gente vê muito produtor realmente não acreditando na ferrugem. A gente tem que lembrar que nós temos grande parte das áreas de milho no estado sendo colhidas. E vão plantar soja em cima, safrinha de soja no Rio Grande do Sul e algumas regiões de Santa Catarina. E nós temos a primeira safra de soja que ainda não terminou. Ou seja, eu vou ter muito tempo com soja na lavoura ainda. Então, o produtor tem que tomar cuidado, porque se essas condições de clima se manter, eu vou ter um período longo da ferrugem no campo, né? Muito bem, olha aqui. Deixa eu fazer aqui uma recomendação, repetir uma recomendação. 15 horas, dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, o doutor Gazola vai estar à disposição de vocês para falar de operações de campo nesse instante, né? Muito quente, muito sol, muito calor, a pré-colheita, como é que deve ser feita, o que tem que ser atitudes tomadas e também como adotar atitudes sobre dessecação. 15 horas dentro do Clube do Tempo e Dinheiro, olha o telefone para você entrar, 199-9813-2915, ligue agora, entre no clube, é o melhor serviço de informação do agro, tempo real, para vocês aqui no nosso Tempo e Dinheiro. E agradeço também ao doutor Mandaloso pela oportunidade, pelas explicações de hoje, e quero contar com o senhor várias vezes, doutor Mandaloso, para seguir com as suas orientações aos produtores do meu Brasil.
Tá joia, obrigado, João Batista, obrigado a todos os amigos aí, o que precisarem de mim aí é só chamar. Um abraço. Muito bem. Perfeito. Ok, doutor Gazola, muito obrigado para você. Até amanhã, aliás, até daqui a pouco, às 15 horas, com o Sérgio Braga. Vamos em frente.